iniciamos bem, né? Felizes diante da presença do Senhor. Eu quero desejar a todos boas-vindas. O Janderson já falou aqui, mas está chegando mais pessoas e quero agradecer a todos desde já pela companhia, pela participação nesse curso tão importante para a vida de todos nós. E nessa noite nós vamos estar ouvindo uma brilhante aula a respeito de docência de professores, professores de jovens, aula ministrada e direcionada a professores de jovens da nossa igreja. E nós vamos ter hoje a aula do professor Wesley Dias. Wesley Dias, que é casado com a professora também professora Ruama, que dá aula aqui para adolescentes, tem feito um trabalho maravilhoso. E o Wesley, ele participa aqui da nossa igreja com a mocidade, fazendo um trabalho lindo para a glória de Deus. E ele ali é casado com a Ruama, que trabalha também com os adolescentes da nossa igreja. O Wesley é bacharel em Sistema de Informação. Atualmente ele atua como agente local de inovação pelo SEBRAE. É professor de escola bíblica dominical, como eu acabei de dizer. Ele dá aula aqui para os nossos jovens. É uma classe muito bonita, bastante participativa, jovens aprendendo, e graças a Deus o Wesley tem desempenhado um trabalho maravilhoso na nossa igreja. Além de dar aula para jovens da nossa igreja, ele é o vice-líder do Plenitude, que é o grupo de jovens local aqui do nosso Tempo Sério. O Wesley é uma bênção e, acima de tudo, o Wesley é o meu amigo. E vamos receber o nosso professor Wesley. Dizer que ele é meu amigo, porque realmente ele é um grande amigo aqui que nós temos aqui na igreja. Que Deus abençoe. Obrigado, Jéssica. Eu também cumprimento a todos com a paz do Senhor. Primeira vez que eu vou falar assim, mas eu tenho certeza que hoje o Senhor tem algo preparado para nós. E quero parabenizar você que saiu do seu lar nesse dia um pouco já frio para aprender a palavra de Deus. Nós não podemos esquecer nunca que a nossa vitória está na palavra de Deus, fazendo a vontade dele. Quero também agradecer a toda a liderança da Escola Dominical por me confiar para trazer esse estudo sobre professores de jovens. E vamos lá, iniciar. Eu espero que hoje seja um dia bastante proveitoso para você, que saiu do seu lar para estar aqui na casa do Senhor aprendendo mais. E a importância da EBD é fundamental para o crescimento da igreja. Nós precisamos nos dedicar cada vez mais a aprender a palavra de Deus. E uma das melhores formas de aprender é quando nós ensinamos. Não conseguimos aprender, às vezes, só ouvindo, e às vezes quando você coloca em prática aquilo que você já sabe, você consegue absorver muito mais. Então vamos lá, vamos começar como sempre temos feito aqui. Está a minha família, começando ali por baixo, minha irmã e meu irmão, Elisama e Neemias. Está vendo que os dois eles são um pouco ruivos, Meu pai, eu sou o mais velho, depois meu irmão, minha irmã, e meu pai gastou a tinta preta toda em mim, sobrou só colorida. A minha mãe aqui de branco, Meu pai, minha esposa Ruama, linda, maravilhosa. E eu quero começar um pouco falando da minha experiência em relação à família. Nós fomos criados na igreja, na escola dominical. Isso é muito importante. Quem está vindo desde o início tem percebido a importância do que a estrutura que a escola dominical promove, de como é importante desde criança o ensino, iniciar na casa de Deus. E também, como o professor William, a gente viu a importância de entender o mundo dos adolescentes
para depois conseguir chegar até Ele. Então eu passei por todas essas fases, né, até chegar aqui para falar com vocês nesta noite. E quero começar falando um pouco da minha experiência em relação ao meu crescimento, porque tem duas frases que o meu pai costumava dizer para mim, que faz muito sentido na fase de crescimento de uma pessoa durante esse momento que ela está se desenvolvendo, desde a infância, adolescência, juventude e vida adulta. Uma frase que meu pai gostava de dizer quando eu era criança, adolescente, ainda em formação, era: pisa no meu rastro. Ou seja, siga o meu exemplo. Isso é muito importante, porque a criança precisa de uma referência, o adolescente precisa de uma referência. E meu pai, ele se colocava nessa posição. Isso é fundamental para o crescimento de uma criança e de um adolescente. Mas tem um momento na vida que nós precisamos crescer. E aí tem outra frase do meu pai, que é: não acerte o seu relógio pelo meu. É aquele momento em que você precisa tomar suas próprias decisões. Você precisa aprender como a vida funciona com a sua própria experiência. Isso é fundamental. É aquele momento que o pai tem que largar, que a família tem que largar aquele jovem tomar suas próprias decisões. E às vezes a gente percebe que há problema quando a família tenta impor alguma coisa no jovem, no adolescente. E é isso. E essas duas frases, com certeza, me moldou e me fez crescer, dando referência e depois tendo a possibilidade de escolher o que eu queria para a minha vida. E hoje nós temos esse assunto muito importante. Eu queria já conhecer um pouco vocês e saber quem é professor de escola dominical, para levantar a mão. Quem é professor de escola dominical? Muita gente, que bom. E professor de jovens? 2. 3 aqui. Amém. Deus abençoe. Eu iniciei ensinando na escola dominical na classe de casais. Logo quando eu casei, em 2014, a gente foi para uma classe que tinha praticamente voltado, ela tinha parado um pouco e voltou. E no dia a dia dentro da escola dominical, aos domingos, o professor Hamilton, naquela época, até hoje também ele foi percebendo a minha desenvoltura participando, e chegou um momento e falou: você vai dar aula no próximo domingo. Então foi ali que eu iniciei esse desafio que é ser professor. Depois, quando eu assumi a minha liderança no Plenitude, eu senti a necessidade, nós vamos falar sobre isso hoje, daquela pessoa que está responsável pelo grupo de jovens se entregar à escola dominical também. Não pode ser uma coisa e ser outra coisa, precisa trabalhar junto, mas nós vamos falar sobre isso depois. E aí, aquilo que eu falei já no início, quando você se coloca nesse desafio de ensinar, você aprende muito mais, de forma muito maior do que simplesmente sentando no banco. Mas nós vamos perceber hoje que é um desafio enorme tomar essa posição. E o meu objetivo hoje para vocês é justamente isso. Primeiro, mostrar a responsabilidade que é ser professor, não só de jovens, mas ter esse papel. Despertar o interesse daqueles que têm a vocação para ensinar. Então, se você tem esse desejo, eu quero que você nessa noite saia daqui com mais vontade ainda, que não apenas fique na vontade, mas coloque em prática. E também encorajar aqueles que já são professores a se desenvolverem cada vez mais em seu ministério. E aí a gente vai ver algumas coisas, como a importância da boa comunicação. E aí a gente vai entender como que funciona, como que a gente trabalha melhor na comunicação dentro da sala de aula. Vamos ver os desafios que é ensinar
dos jovens, algumas coisas que são inerentes ao jovem de hoje. Vamos ver algumas questões difíceis, né, da atualidade. Não pense que na escola dominical vai ficar falando só do que está na Bíblia em relação ao dia a dia, em relação ao que está escrito. Muitas das situações serão trazidas pelos alunos e que, se você não estiver preparado para relacionar aquele assunto com o que está na Bíblia, vai ser difícil, né? E perde a confiança. E veremos também essas principais dificuldades, bem como currículo, porque é um currículo de jovem, um currículo diferente para a classe de jovens. Quem acompanha a revista da CPAD percebe, né, que já tem algum tempinho que nós estamos trabalhando com a revista diferente. Então, bora lá. Esse camarada aqui, Carol Rogers, ele diz o seguinte: não se pode ensinar a outra pessoa diretamente. Podemos somente facilitar-lhe a aprendizagem. Eu já comecei com algumas frases aqui para a gente entender como vamos nos comportar em relação à classe de jovens. E não só a classe de jovens, mas todas as classes. O que eu quero dizer em relação à classe de jovens é porque já existe uma espécie de maturidade daquela pessoa que passou pela infância, que passou pela adolescência e está hoje como um jovem. Então ele já tem uma espécie de experiência. E eu não posso desprezar isso. Eu tenho que sempre considerar isso. Ou seja, eu não posso chegar em uma classe e achar que simplesmente o meu conhecimento é suficiente. E vou querer derramar o meu conhecimento dentro das outras pessoas sem considerar o que elas já têm de experiência. Então essa frase ela é importante para nos orientar em relação a como é a nossa atitude. Eu tenho que considerar que as pessoas já têm uma experiência, já têm um conhecimento. E é nessa união, nesse compartilhamento ali de conhecimento que a gente constrói esse conhecimento sólido sobre a palavra de Deus. Existe uma outra frase também bastante legal, que é dessa Sharon Bond. Ela diz: se você quiser que seus alunos escutem, fale. Se quiser que eles aprendam, deixe que eles falem. Muito importante a gente ter essa noção. Não é simplesmente algo do professor para o aluno, mas é juntamente que se constrói o conhecimento. E eu tenho um versículo agora para falar com vocês, que eu fiquei até na expectativa se antes seria acontecer aqui com os outros professores, porque ele é um versículo que nos desafia quanto a ser professores. A maioria aqui é professor. Então, olha o que Tiago escreve em relação a mestres, a professores. Ele diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. E aí a gente tem que entender por que Tiago está dizendo isso. No capítulo 3, ele vai falar sobre a questão da língua, sobre o falar. E é justamente aí que está o perigo. Porque perceba, até agora só eu falei aqui, né? Desde o início aqui dessa minha introdução. Então, existe um desafio enorme e uma responsabilidade muito grande quando alguém está falando. As palavras têm poder. E aí é o desafio, porque você vai estar numa classe, muitas vezes falando de determinados assuntos, que pode ou ajudar aquela pessoa ou piorar aquela situação. Então é um desafio enorme, é uma responsabilidade muito grande. E aí a gente tem que entender que vamos ser cobrados por isso. E esse é o desafio. E agora eu quero que você analise um pouco essa imagem aí, já para entrar nesse primeiro tema nosso, e olhe para ela, depois discuta com o seu colega, com o seu vizinho aí, o que tem de interessante nessa imagem. O que está errado?
fácil, não tá? A gente não pode culpar aí quem é dar uma definição de quem foi o culpado, né? Se foi o professor que falou alguma coisa para ele lá, na hora ele não falou direito, ou se houve algum ruído na hora de falar a frase e ele entendeu outra coisa. O fato é que ele está preparado para fazer outra coisa quando comparado com o sentido, né, de alcançar aqueles que precisam ser alcançados. Então a gente vai entrar agora num assunto interessante, mas eu queria antes convidar duas pessoas para fazer uma pequena participação aqui, que é dois corajosos voluntários. Eu vou escolher. E aí? Preciso de duas pessoas. Pode ser professor, pode ser aluno. Um aqui? Amém. Chega para cá, meu irmão. Pode ser um. Pronto, já temos um. E agora outro? Que negócio que caras estão desconfiados assim. E aí? Só preciso de mais um. Pronto. Fala seu nome aí. Messias. Pronto, Messias. E o teu irmão? Sterling. Pronto. Vamos lá, Sterling. Nós vamos fazer uma brincadeira aqui agora. Aqui está escrito assim, não estou dormindo, estou apenas pensando. Está vendo? Eu vou fazer um desafio aqui agora. Ô Neto, arruma outro microfone para ele aqui. Só para a gente entender como vai ser essa dinâmica. É o seguinte, vou explicar para vocês. Meu Sterling vai ter a função de guiar o nosso irmão Messias até mim. Só que ele não sabe onde eu estou e para isso ele vai usar a voz para me orientar. Antes eu vou trazer Messias para um lugar aqui especial. Messias, você pode se virar agora, vire-se. Aí, pronto, agora você vai e 4 passos à sua frente. Aí, agora você vai girar a sua perna esquerda. Só gira a sua perna esquerda. Não. Sua perna esquerda mesmo. Aí. Isso, o contrário. O contrário que você fez aí. O contrário que você fez. Aí, fala. Isso. Você vai dar 3 passos laterais para a sua esquerda. 1, 2, 3. Você vai dar 1 passo para trás. 1, exatamente. Mais 1 passo para trás. Isso. Agora você vai dar 1 passo lateral para a sua esquerda. Isso. Parabéns, meu querido. Ótimo.
Agora eu quero. Pode ficar. Eu quero agora conversar com vocês. Primeiro vamos começar aqui com o Messias. Como é que foi a experiência? Ótimo. Você sentiu alguma dificuldade? Teve confiança no que estava falando? Senti algum momento, eu senti. Você acha que o fato de você estar sem poder enxergar complicou a situação? Demais. E aí, como você resolveu a situação? Obedecendo a ele. Olha, importante. E você, Esther? Como é que foi a experiência de guiar aí? A responsabilidade estava na sua mão. É uma responsabilidade muito grande, né? Porque a pessoa ele está sem a sua visão, sem os seus sentidos, e você está com a incumbência de guiá-lo, de orientá-lo. Então é uma responsabilidade muito grande. Eu confesso, inclusive, que a princípio eu fiquei um pouco nervoso, exatamente. Mas depois Deus foi dando discernimento e a gente foi melhorando. Amém. Obrigado a vocês. Podem sentar lá. É difícil. Vocês viram aí que a comunicação tem uma importância fundamental? Perceba que a gente pode considerar nessa situação aí diversas possibilidades. Podemos considerar que o Messias, que estava com a venda, é um aluno e o Esther é um professor, por exemplo. Né? E a responsabilidade que ele tem de fazer esse momento de guiar o outro, né? Através das palavras. E a gente vê que o que a comunicação traz nesse detalhe é fundamental. Porque se a pessoa não entende o que ele estava falando, ele falou assim, mexe para a esquerda, ele levantou para a esquerda. Então, assim, eu achei muito interessante que depois ele conseguiu ir adaptando a situação. Ele viu que não dava para falar vira, ele vai andando para frente, voltando de trás mesmo, dá passo para o lado. Então é isso que o professor precisa entender. Que às vezes o aluno não tem a capacidade de virar e dar um passo para frente, mas ele tem a capacidade de dar para o lado, de andar para trás. E aí a coisa acontece. Então vamos entender aqui um pouco desse processo que é a comunicação. E aí tem basicamente esses 3 pontos, né? 4. Emissor, receptor, a mensagem e o meio ou o canal, que é uma coisa só. Então, quem era o emissor aqui? Era o Estélio, irmão Estélio. Quem era o receptor? Nosso irmão Messias. A mensagem era vira para a direita, vira para a esquerda. O canal, a voz. Então a gente percebe que existe bastante explicado agora, fica bem mais claro da gente entender com essa dinâmica, essa visão, como que estabelece a comunicação. E aí qualquer dificuldade que a gente tem nesse período, nessa comunicação, nessa interlocução de um com o outro, a gente vai perceber os problemas. Né? Então olha só, já entrando no material que vocês têm aí, que a gente tem basicamente esses 3 tipos de comunicação. Unilateral, que é aquela que a gente está acostumado na igreja, né? A preleção. Os irmãos sentam aí, alguém vem aqui, né? Seja o pastor, o pregador, e fala. Isso, às vezes, é importante. Não é que existe uma melhor do que a outra em relação à forma de comunicar, mas nós vamos entender que existe uma ideal para a escola dominical, onde se desenvolve mais. Então essa primeira verdinha aí é a comunicação unilateral. Depois nós temos a comunicação bilateral, que é aquela participação mais tímida, né? Perguntando tipo, é assim? Você diz sim, é não, mas você diz não. É uma coisa mais mecânica, né? Não há uma interação entre as pessoas, os pais. E a comunicação multilateral, que é esse modelo que a gente pode perceber onde há interação entre várias pessoas. E por que essa é a ideal para a escola dominical? É difícil implementar às vezes, né? Precisa de um pouco de experiência e só adquire experiência fazendo. Se você não se coloca nessa posição de experimentar, nunca vai ter experiência. Não se compra experiência. Experiência se vive.
E aí você vai adquirindo com o decorrer do tempo. Essa comunicação multilateral é importante porque ela permite a troca de experiências. Então, dependendo da situação, um aluno pode conversar com o outro e isso interagindo com o grupo, trocando experiências e fortalecendo o grupo. Isso aí vai trabalhar a forma de diálogos, né? Isso vai promover a inteligência plena, pensamento analítico, pensamento criativo e o pensamento prático do aluno. E aí, como que a gente consegue colocar em prática? Como que a gente já pega isso daqui que eu estou falando com vocês e no próximo domingo, na sua sala, você já aplica isso? Começa já assim, se é possível. Às vezes a gente sabe que a igreja não tem um espaço que permita algum tipo de situação, mas o que der para você implementar, aí você faça. Então, já começa organizando a sala na forma de círculo ou semicírculo. Isso já vai permitir uma interação melhor. A visão do todo fica melhor quando está organizado em círculos. O que mais? Técnicas de trabalho em grupo, dinâmica de grupo. Uma simples brincadeira, vou chamar assim, que eu fiz aqui, fica melhor para passar aquele conteúdo. E aí, quando a gente tem essa ideia, né, consegue buscar estratégias para esclarecer um assunto, fica muito mais fácil de entender. Isso não tem erro. Toda vez que você conseguir reproduzir algo que tem uma verdade através de uma demonstração mais visual, as pessoas vão captar a ideia e provavelmente não vão esquecer disso facilmente. O que mais? Perguntas e respostas. É o mais simples. Às vezes, isso é interessante, pelo menos na minha pouca experiência em relação à classe de jovens, de cada 100 participações, uma é pergunta. As outras 99 é uma participação normal. E às vezes, perguntar é o segredo para aprender mais. Né? Porque o segredo não está apenas na resposta, mas na pergunta. O que você pode já fazer com isso? Trabalhe algumas perguntas em casa, quando você estiver estudando a lição. Distribua para os alunos na hora que você chega na classe, é uma coisa simples. E aí começa. Vamos ver a pergunta número 1. Está com quem? Aí ele vai fazer a pergunta. Se ele souber responder, já responde. Se ele não souber, o professor pode usar uma outra dinâmica, no sentido de passar para outra pessoa, de tentar ajudar ele a contar com as suas palavras o que ele entende daquele assunto. Perceba que aí você já consegue ir quebrando aquele início de as pessoas ficando quietas. Porque é normal, a gente quer comodidade, a gente quer ficar quietinho, quero ficar aqui no meu lugar, não quero participar. Só que você só consegue fazer a pessoa crescer se ela participar. Como a gente viu no início, se ela falar, se ela demonstrar o que está dentro dela. Promovendo discussão e debate também é uma outra forma. E aqui tem que ter um pouco de cuidado, porque senão foge do tema da lição. Né? Às vezes a lição tem vários pontos e às vezes fica só alguém lá discutindo, e o professor ele tem que ter essa capacidade de puxar de novo o assunto e voltar para o tema principal. Então tem que saber trabalhar direitinho nessa parte aqui. Porque toda aula começa assim, ó. Pelo menos todas as minhas aulas começam assim. Você chega domingo de manhã, 9 horas, está todo mundo com sono ainda, e aí eu entendo esse gráfico como, vamos dizer assim, a receptividade das pessoas, né, dos alunos lá no momento. E aí está bem baixo assim. E aí você perceba, se você chegar no início, alguém tem alguma pergunta, pelo menos na classe de jovens. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo fica em silêncio. Ninguém quer participar, porque está no início. E é por isso que essas dinâmicas, essa forma de trabalhar, essa metodologia de trabalhar, ela faz com que eles participem mais. E aí você vai subindo nesse modelo. Às vezes cai um pouco, é por isso que eu falei, você tem que puxar de novo para aquele assunto. E o ideal é sempre terminar a aula nesse ponto máximo. Que as pessoas saiam da aula com vontade de voltar de novo. Né? Com vontade de falar assim, eu quero chegar aqui no próximo domingo e saber o que vai acontecer. Perceba que quando a gente fala de cinema, televisão, é mais ou menos assim. Você fica sem expectativa em saber o que vai acontecer depois. Né? Então,
tem que saber trabalhar esse tipo de situação, porque ele vai garantir que a sala vá progredindo, porque um vai falando com o outro, e isso vai dando resultado. Então é importante a gente ter em mente que essa deve ser a nossa forma de trabalhar. Eu tenho que saber que as pessoas, no início, pode ser toda aula, você já pode ter intimidade com os alunos, você já pode ter intimidade, mas toda aula é um assunto novo, e quando é um assunto novo, tem aquela apreensão de iniciar, tem aquele momento que a gente fica assim, ué, parece que o pessoal não acordou ainda, e não começa a fluir, fica aquele clima tenso, aquela coisa, aquele silêncio que para mim é chato demais, né? E aí, quando você percebe, você consegue identificar isso daí, você vou trabalhar aqui, vou usar essa estratégia, né? Então isso é muito importante. Temos que entender essa forma de ver uma aula, o desenvolvimento de uma aula. E aí eu quero que vocês também façam a mesma coisa que eu propus naquela primária. O que vocês conseguem tirar dessa imagem aí? Analise aí o que você pode identificar. O que isso pode significar? Eu coloquei essa imagem para representar como está, eu diria, não só a nossa juventude, mas a nossa sociedade como um todo. A quantidade de informação que chega até nós hoje é extraordinariamente maior do que anos atrás. A informação hoje ela corre muito mais rápido, né? Muito antes de algumas pessoas saberem de um determinado assunto, você já sabe daquele assunto. E com isso a gente chega nessa situação muitas vezes. É tanta informação, é tanta coisa acontecendo que você não consegue segurar quase nada, porque você precisa estar sempre armazenando coisa nova. E o que é interessante é que isso não começa de hoje. Isso já vem de um período atrás, se a gente voltar aqui 10 anos, 20 anos talvez. E tudo aquilo que deu errado na infância, que não foi corrigido lá atrás, todo o trauma que uma criança viveu, todo o trauma que um adolescente viveu, não vai acabar. Em algum momento ele vai reproduzir isso. E muitas vezes quando é jovem, na juventude. E aí a gente percebe que as coisas começam a mudar. E a opinião do mundo começa a ter mais valor do que a palavra de Deus. E vai distanciando. Porque o jovem é questionador na natureza. Não só os de hoje, mas os de sempre. É um momento de descoberta. Então ele está naquela fase de, mas é isso mesmo que o meu pai diz que é? É isso mesmo que minha mãe diz que é? É isso mesmo que o pastor disse que é? Porque eu vi ontem no YouTube outra pessoa falando que não é bem assim não. E aí o certo não é mais certo e o errado não é mais errado. E é por isso que a gente percebe que as coisas começam a tomar outra direção. E aí vem o papel do professor. Ele tem a missão de fazer com que os nossos jovens reflitam sobre a importância dos valores cristãos, que são absolutos e opostos aos valores mundanos. E isso precisa ser um exemplo na vida do professor. Não é simplesmente da boca para fora. Porque como a gente ouviu até nas outras aulas, o que as pessoas vão ver e o que as pessoas vão reproduzir é o que você faz como pai, como professor, como líder. O que importa não é simplesmente o discurso, mas é a ação. E essa ação, ela tem que estar de acordo com esses valores.
Porque a gente precisa entender que a Bíblia não é simplesmente um livro histórico contando histórias de coisas que aconteceram lá no Velho Testamento, por exemplo. Mas tudo que está ali é como se fosse um manual. É uma forma que Deus usa para nos ensinar. E nós temos esse privilégio hoje, que muitas outras pessoas não tiveram. E quando nós conseguimos implementar isso na cabeça das pessoas, de uma forma que eles entendam pelo exemplo, faz sentido. Faz sentido. E aí as coisas começam a acontecer. Então, perceba que aí o nosso desafio é esse. É trazer essa visão dos valores de Cristo para dentro da sala. Tem coisas que só você pode falar. Ou só você terá a oportunidade de falar. E muitas vezes ouvir a opinião. Por isso que é importante a participação. Porque quando o aluno fala, quando a pessoa fala, ela mostra o que ela está vivendo. E aí você tem a oportunidade de orientar aquela pessoa. Oportunidade que talvez os pais dele ou dela não tenham. Então nós temos que ter isso em mente. Todo domingo é uma oportunidade que a gente tem de melhorar, de instruir, de orientar com a nossa vida aquela pessoa. E aí a gente vê a importância que o aluno tem. Teve um episódio muito interessante na sala, que a lição falava sobre professor de uma certa forma, algumas funções que temos na igreja. E na participação dos alunos, um deles falava assim: o professor é tão importante, da escola dominical principalmente, porque ele está mexendo com a salvação dos alunos. Então, o que a gente vê isso? É o que a gente ouviu o Messias falar aqui, quando ele falou assim: eu ouvi e eu fiz porque eu confiei. Porque eu confiei. Então, por isso que quem está na frente falando vai ser cobrado mais. Então, não podemos esquecer disso nunca. Vamos continuar falando de um assunto mais difícil ainda, que é necessidades do ser humano. As perguntas que a gente provavelmente fez, aqueles que são mais velhos, na juventude: então, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o verdadeiro sentido da vida? Isso é um questionamento nosso, muitas vezes. Mas que o jovem que está naquela formação ainda, sem saber se vai para a direita, se vai para a esquerda, ele vai se questionar muito. E isso é normal. Isso não é para ser de outra forma. Eu acho que, como eu falei no início, o questionar, ele é válido. Mas, quando existe uma orientação, e aí a gente percebe que existem necessidades que precisam ser preenchidas. Essa imagem representa pertencimento. É uma das necessidades básicas do ser humano. Pertencer. Pertencer, fazer parte de um grupo. E quando estamos na juventude, isso tem uma cobrança muito maior. Porque eu quero me vestir, eu quero me comportar como o meu grupo se comporta. Eu preciso fazer parte. Eu preciso me comportar dessa maneira, porque eu quero pertencimento. Eu quero fazer parte. E aí a gente percebe que esse jovem chega na escola dominical com essa necessidade. E o professor tem que saber disso. E aí a escola dominical pode trabalhar. Percebe que a escola dominical tem muitas ferramentas para trabalhar isso aqui. Pertencimento. Uma oportunidade que ele nunca teria, ele pode ter na escola dominical. E você pode proporcionar isso como professor. Outra coisa, significação. E significação fala de eu sou importante de alguma forma. Eu contribuo com alguma coisa. E significação fala de olha o que eu fiz. Tem significado.
E muitos jovens não percebem nada de útil da sua vida. Eu não tenho nada para contribuir. E quando você coloca ele para participar da escola dominical, quando você coloca ele para ter aquele sentido que gera significado, que gera um retorno, ele começa a perceber que tem significado, e que alguém se importa com ele, e que ele é importante para o grupo. Segurança, necessidade de segurança. E mais uma vez eu repito, isso é do ser humano. Todos nós temos essa necessidade de se sentir seguro. Mas um jovem, isso é maior ainda. Por isso que é mais difícil ele participar. Por isso que é mais difícil ele colocar uma opinião para fora. Porque ele ainda está amadurecendo. Ele ainda está vivendo essas perguntas e encaixando respostas. E isso é fundamental o professor ter noção disso. Porque eu não posso chegar lá e falar de uma forma sem considerar isso daqui. Eu tenho que sempre considerar essa necessidade que o jovem tem. Necessidade de aceitação. Muitas pessoas não se aceitam da forma que Deus os fez. Ela culpa a si mesmo pelas coisas que dão errado na vida. E a escola dominical tem o poder, através da palavra de Deus, do Espírito Santo, de mostrar para esse jovem que ele é aceito. E que aquilo que ele fez, aquilo que ele passou, todo o trauma vivido na infância, todo o trauma vivido na adolescência, pode cair por terra, através da palavra de Deus. Então, nós vamos falar mais à frente, a escola dominical não é simplesmente para informar o aluno sobre a palavra de Deus. É preciso transformação. Eu não posso começar ali na classe dos adolescentes ou das crianças e passando de etapa e ser a mesma pessoa e não mudar minhas atitudes, porque isso não vai ter sentido algum. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos entender que é a prática dela que faz sentido. E aí Jesus compara o homem que constrói a casa na areia e o outro na rocha. E quem é que constrói a casa na rocha? É aquele que pratica a palavra de Deus. É simples assim. É simples assim. Então o professor precisa conhecer seus alunos. Os alunos possuem diferentes interesses, valores, experiências e capacidade de entendimento. Todas essas necessidades vão ser encontradas dentro da escola dominical, dentro de uma sala de aula. E aí a gente percebe que o professor tem que ter essa maturidade. O professor não pode estar com a mesma situação que o aluno está em relação a definições da sua vida, competindo pela mesma coisa que o aluno, porque isso vai causar um choque. Então o professor precisa estar maduro para passar essa responsabilidade, para passar isso para os seus alunos. E quando ele consegue fazer isso, e quando ele consegue perceber que aquele aluno precisa dessa forma de tratamento, e que essa classe precisa dessa metodologia, dessa forma de trabalhar, e eu consigo trazer para a prática aquele ensino que estava distante, aquilo que estava lá longe, eu consigo trazer para o dia a dia, e eu consigo entender e colocar em prática a palavra de Deus. Amém? Vamos então fazer mais alguma, para vocês participarem mais. Vou descer mais uma vez aqui, e eu quero entregar essa... Cadê o Léo? Pode segurar essa caixinha aqui. Cadê o Léo? Saiu? A ideia é o seguinte. Alguém toca teclado aqui? Alguém toca algum instrumento?
Vem cá, Lisa. 5 minutos. Pronto, achamos nosso tocador. A ideia é o seguinte. Essa caixa, a caixinha que eu entreguei aqui para a nossa irmã, ela tem um desafio. E nós vamos fazer aquela brincadeira que chama batata quente, só que vai ser uma caixa quente. E na mão da pessoa que a caixa parar, ela vai ter que cumprir esse desafio, essa tarefa. Então, bora lá. E eu vou virar assim, ó, pode ir passando aí. Enquanto a música estiver tocando, eu vou virar para trás, assim. Quando eu falar, parou! Aí a gente vai descobrir quem é que vai parar essa caixa. Bora lá? Vai passando aí, eu vou ficar olhando para trás aí, para pensar. Deixa eu ver aí, começar com você. Mas foi sempre escolhido, tá vendo? Não foi, nem imaginava. E aí, Bia? Você quer aceitar esse desafio? Quer? Tem certeza? Não quer passar para alguém, não? É uma tarefa que você vai ter que fazer. Você aceita mesmo? Então abre a caixa aí. O que está escrito aí? Comer esse chocolate sozinho. O desafio é esse, comer o chocolate só. É desse jeito. E aí? Eu achei que ela ia ficar com medo de... Qual é a ideia? Qual é a ideia aí? Qual é a ideia dessa dinâmica? A ideia é que a gente vença os nossos medos, as dificuldades, os desafios. Eu entreguei para ela ali, quando eu falei que era para passar, se ela quisesse trazer, todo mundo foi passando, né? Todo mundo foi passando com medo de enfrentar. Mas a gente não pode nunca ter essa atitude em relação à vida. Pode ter certeza que os momentos de dificuldade e o desafio que você vai enfrentar é aquele que vai fazer você crescer. Uma espécie como se fosse na academia, né? O músculo só cresce se tiver atividade. Então, se você está com medo de enfrentar, né, de inovar, de trazer uma experiência nova, uma nova forma de trabalhar na escola dominical, você não pode pensar assim. Você precisa entender que existe o desafio e ele vai aparecer mesmo, mas é a oportunidade que você tem para crescer. E aí a gente pode pensar de tudo isso que a gente já falou aqui até agora no curso. É o desafio da infraestrutura da igreja, o desafio de várias situações que a gente não tem um apoio, né? E eu trouxe até alguns pontos para a gente pensar um pouco mais. Alguns escritores, principalmente da CPAD, né, que é a nossa publicadora, trabalham algumas dificuldades que são mais frequentes, e a gente vai passar um pouquinho sobre elas aqui agora, falar um pouco sobre elas, para a gente já entender. Isso daqui é o que acontece de forma mais geral, e com certeza vai existir outras dificuldades onde você é professor, mas a proposta da brincadeira é você encarar o desafio, porque às vezes ele é tão simples como comer o chocolate, mas o medo faz você, não quero não, passo para outro. Então bora lá. E aí eu quero falar em relação à classe de jovens, mas isso pode ser generalizado para as outras classes. Atrair os jovens e garantir a frequência na escola dominical. Esse é um grande desafio, é uma grande dificuldade, né? E aí a importância de um trabalho como esse, de incentivar a escola dominical, de trabalhar
a capacitação de professores, porque não se engane, quem vem aqui na frente está sendo talvez mais capacitado do que quem está aí. E essa troca de experiência, né? Eu vi a vivência de outra pessoa, a experiência de outra pessoa. Isso é muito importante. E nós precisamos estar sempre nessa busca, né? De se desenvolver e trazer coisas novas, né? Que vão contribuir para o crescimento da escola dominical. E aí é uma situação que, quando a gente vê qualidade, a quantidade aparece. Fazer com que os que já são matriculados sejam assíduos. E aí é muito importante. O que está acontecendo na sala? Se dentro da sala não está tendo algo que atraia, não vai acontecer isso. As pessoas vão vir uma vez, vão se matricular e depois não vão voltar mais. E a gente sempre teve um problema, desde que eu me lembro da escola dominical, 100 matriculados, 10 presentes. Isso tem mudado um pouco, porque nós também temos melhorado a questão do cadastro, né? Eu acho que é um erro muito mais de cadastro do que de falta de pessoas. Mas eu vejo, e a minha visão, e o que eu vejo para frente, é que a escola dominical deve ter mais pessoas do que os outros cursos. Porque é onde a gente aprende mais. Né? Eu, assim, às vezes, eu fico pensando, quando algumas coisas acontecem assim, se essa pessoa fez tudo certo, né? E eu lembro até do Aécio falando assim, quando você faz certo, nunca dá errado. A gente tem que entender isso, né? Que o estudar a palavra de Deus e praticar, ela vai dar resultado. Muito mais que algumas outras coisas que às vezes atraem mais as pessoas. Né? O que mais? Professores mais bem preparados e que saibam dialogar. Não é simplesmente dar o conteúdo, ler a lição. É preciso construir um diálogo dentro da sala de aula. Porque você só vai identificar a melhor forma de trabalhar quando você ouvir. E muita coisa acontece quando você para ouvir. Você não fica preso só aquilo que você estuda na semana para dar aula, mas quando chega na sala, você vai perceber que existem situações que só a aula tem. É por isso que o professor precisa estar preparado, né? E vocês, quando assumirem essa responsabilidade, busquem desenvolver isso. É uma prática que E hoje em dia, como a gente falou da questão da internet, vamos pensar isso do lado positivo, da quantidade de informações, o quanto a gente pode utilizar isso para desenvolver? O quanto a gente pode aproveitar isso? Então, existem ferramentas disponíveis, a gente pode aproveitar para poder aprender mais. Fazer com que os jovens continuem a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É um desafio enorme. É um desafio enorme. Porque quando você está presente na sala e percebe que você pode contribuir, você precisa contribuir. Você precisa levar além da escola dominical. Porque ficar preso só naquele momento não vai gerar resultado também. Não adianta o professor aparecer só no domingo e depois nunca mais ver. Aí a gente vai até ver na frente como é que a gente corrige esse detalhe. Como é que a gente faz para poder acompanhar mais a nossa classe. O que mais? Um ensino que seja transformador e não apenas informativo. Como eu falei, a escola dominical tem que exercer esse papel. Não é simplesmente sair com mais conhecimento. Não é simplesmente sair com mais não sabia isso e agora eu sei. E o que isso traz para a sua vida? Como que você se comportava e como que você se comporta agora? Uma vez que você não sabia disso e agora você sabe. Precisa haver transformação. E o professor, através da forma que ele trabalha, ele pode melhorar nessa questão. Fazer de cada encontro
um espaço para reflexão. E aqui reflexão vai trabalhar justamente esse momento do silêncio, esse momento de trazer aquilo que foi dito para a minha realidade. Como que eu me comporto na minha realidade? O que essa palavra dita pelo professor vai mudar a minha vida? Como que quando eu sair amanhã para o meu trabalho, como que quando eu sair amanhã para a faculdade, ou qualquer atividade que eu vou fazer, eu vou lembrar daquilo que foi dito na escola dominical e conseguir colocar isso em prática? E aí o professor tem esse momento. Às vezes você precisa chamar a atenção para um determinado assunto. E falar assim, vocês já pensaram sobre isso aqui? E aí, trazer esse momento de autoavaliação. Desenvolver uma metodologia que atenda aos jovens. E aí eu já emendo com o último, utilizar recursos didáticos. Então, assim, eu falei hoje de dinâmica, eu falei hoje de várias coisas aqui. Então, quando você agora for para casa, ou for preparar a lição, procure estabelecer esse tipo de situação que a gente falou aqui. Cada professor vai ver uma realidade diferente. Cada sala é uma sala, e cada aula é uma aula. A gente não consegue repetir a mesma coisa, né, sempre. Não pode ser assim, de qualquer forma. Então, quando você sair daqui hoje, procure como que eu vou melhorar. Como que eu vou adaptar isso daqui para a minha realidade. E a gente pode questionar isso. Como que a gente vai vencer esses desafios? E a nossa irmã Thelma Bueno, ela traz esse gráfico, que ele pode circular de uma forma que ele não tem fim. E a gente começa pela reflexão, e é isso que a gente está tentando fazer aqui hoje. Parar para refletir sobre a escola dominical. E aí começa justamente daí, quando eu começo a refletir o que precisa ser melhorado, como que eu tenho feito. E aí a gente passa para outra etapa, que é diálogo. Não é sozinho. Eu tenho uma reflexão, eu penso de uma forma, mas o meu irmão ele pensa de outra. Quando eu paro para conversar com ele, quando eu paro para conversar com o pastor, quando eu paro para conversar com uma pessoa que tem mais experiência, ou com uma pessoa que tem uma ideia diferente, vai gerar uma outra coisa. Eu lembro que esse congresso surgiu quando eu estava conversando com o Janderson sobre um projeto da escola dominical que eu estava com o professor Samuel. E a gente estava com a ideia de reunir as classes de jovens das congregações. Eu falei com o Janderson, ele falou, espera que vai ter um negócio bom aí. E aí a gente está aqui. E o nosso projeto mais para frente é maior ainda. Então, esse diálogo permite isso. Permite conhecer outras áreas, conhecer outra opinião sobre esse determinado assunto. E aí você desenvolve um projeto. Você pega aquela reflexão, aquele diálogo e coloca isso no papel. E como você vai trabalhar isso? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer dessa forma. E vai para a ação, e coloca em prática. Né? A nossa expectativa é que tudo isso que foi projetado não fique só aqui, no campo das ideias, mas que surjam resultados, que surjam ações através desse trabalho que a gente está fazendo aqui agora e de outros que você vai pensar depois aqui. E aí tem no meio oração, que é fundamental para tudo. Você vai orar no momento que você estiver refletindo, você vai conversar com Deus. Você vai orar no diálogo, para dialogar com alguém. Depois que conversou, você continua orando e faz aquele projeto orando e coloca em prática orando. E às vezes orar não é simplesmente ajoelhar, é o tempo todo. Você pode estar conversando com outra pessoa e falar assim, me ajuda, qual a próxima palavra que eu vou falar aqui? Porque a gente conversa com a gente o mesmo todo, porque você já faz isso naturalmente. A pessoa está conversando, você fica olhando assim, olha como é a boca dela. Daí você Léo, já está usando o negócio aqui. Olha, o olho dela parece que pisca diferente. Você já faz isso com você mesmo. É simplesmente trocar o canal e buscar esse tipo de situação. Então, uma vez que depois eu termino a ação, terminei aquele projeto, deu certo, eu já penso em outro. Eu começo a refletir. Eu tenho certeza que já antes você vai parar para refletir. Depois da próxima semana, qual foi o resultado?
Será que foi bom? Será que valeu a pena? E aí, volta de novo, conversa com a equipe, faz outro projeto, coloca em ação. Isso aqui não tem fim. E aí a gente vai melhorando a cada dia. Isso aqui pode aplicar para a sua vida, esse modelo. E sempre orando todas as etapas. Eu reflito sobre um determinado problema, eu dialogo com alguém sobre aquilo, porque ela tem mais experiência do que eu, porque ela tem alguma coisa para contribuir. Eu faço o projeto, eu coloco em ação e volto a refletir de novo se deu certo ou se não. Outra coisa que a gente pode fazer: integrar as atividades da escola dominical com outras atividades do grupo de jovens. Não pode ser uma coisa, a escola dominical, e a classe outra. E aí, quando a gente fala aqui do grupo de jovens, você que não é professor de jovens, pense isso para a igreja. Como que você vai integrar as atividades da igreja com as atividades da escola dominical? Porque aí sim vai dar resultado. Às vezes aquela pessoa que você nem sabia que tinha escola dominical, é um novo convertido. E aí, quando a igreja patrocina nesse sentido, todo mundo tem essa visão, as coisas começam a andar. Então precisamos dessa mente. E aqui é interessante que a gente tem que pensar o seguinte: os trabalhos que a gente vai desenvolver tem que estar sempre com a agenda da escola dominical na cabeça. Foi muito bom aqui, a gente sempre tem a Santa Ceia todo mês. E a gente sempre percebeu um corte depois da escola dominical. A gente sentou, conversou com a liderança da escola dominical e ficou decidido que na Santa Ceia a gente ia até 10 horas. Isso foi muito bom, porque não perdeu o ritmo. Terminava um domingo, outro domingo. Então perceba que no ano, a quantidade de aulas que se perderia se todo mês parasse um domingo. E a gente conseguiu, mesmo com o tempo reduzido, a gente consegue dar continuidade. E aí é interessante que essa questão de divisão, aqui na sede, a gente tinha 2 grupos de WhatsApp, que é famoso hoje em dia, né? Tinha um grupo dos jovens e tinha um grupo da escola dominical. Só que a gente parou um certo momento e falou assim: não faz sentido. Os jovens que estão no grupo têm que estar na escola dominical, e o jovem que está na escola dominical tem que fazer parte do grupo de jovens. E aí a gente uniu. E essa é uma coisa que a gente está trabalhando até hoje e tem surgido muito resultado. E eu quero mostrar para vocês que é esse modelo de grupo. E essa é uma dica que eu queria que você aplicasse. Como que a gente faz? Não tem a dinâmica de leitura da escola dominical? Tá, essa aqui é a lição do próximo domingo. Então, hoje, segunda-feira, a leitura é Lucas capítulo 11, do versículo 5 ao 8. Como que funciona essa dinâmica? Um aluno da escola dominical, ou um participante do grupo, vai ficar responsável por fazer essa leitura no grupo. Vai gravar um áudio lá e vai colocar isso no grupo. Essa pessoa que fez, ele vai ficar responsável para na outra segunda indicar uma outra pessoa. E isso vai gerando um efeito circular. Um indica um indica outro. E mesmo naqueles jovens que ainda não frequentam a escola dominical, tem a possibilidade de saber o que está acontecendo. Muitas vezes por conta de um curso, muitas vezes por conta de uma situação que não é possível vir, mas sabe o que está acontecendo. Então é o que eu falei lá do início. Os recursos já estão aí. É nós que temos que saber utilizar ele da maneira correta. Entendeu essa parte? Então, se vocês pensarem em aplicar isso daqui, com certeza vai colher resultados. Outra coisa que a gente pode perceber, ou aplicar, melhor dizendo, apresentar o resumo no ensaio. Todo grupo de jovens tem um ensaio, geralmente é no sábado, à noite. E aí você, que é professor de jovens, tem a oportunidade de chegar no ensaio e fazer um resumo da lição que vai acontecer no domingo. Perceba que isso vai fazer com que eles fiquem na curiosidade do que vai acontecer. Isso vai trazer uma espécie de antecipação, de curiosidade. E aí a gente vai perceber que quando acontecer essa integração de grupo e acontecer a integração
da escola dominical com o grupo, as coisas começam a fluir, os jovens ficam mais interessantes e as aulas ficam mais participativas, não fica só no domingo, e o desafio é esse. Eu preciso entender que a escola dominical não é só para o domingo. A escola dominical é para a vida, é para eu aplicar de segunda a segunda. Não pode ficar simplesmente naquele dia domingo, depois eu esqueço que existe aquele aluno, que existe a necessidade de acompanhar. E a gente entra agora, já quase para finalizar, por que um currículo diferente para os jovens? E aí tudo aquilo que a gente já discutiu, eu quero que você agora reflita sobre isso. Tudo aquilo que a gente já falou, sobre a necessidade que o jovem tem, sobre a preocupação em conhecer as coisas, em descobrir como lidar com as decisões da vida. A gente percebe que a lição diferente para os jovens faz sentido. Que agora foi trabalhado tudo que a gente falou, vai ser considerado na produção dessa lição. Em 2015, a CBAD começou a trabalhar dessa forma. Era um currículo apenas de infantil, juvenil e adulto, e o professor de jovens ele tinha que adaptar, né, a lição de adulto para o contexto de jovens. E aí, em 2015, a CPAD trouxe essa nova abordagem. E com isso facilitou muito. Porque, perceba, isso tudo é considerado. Então, o tema que é escolhido agora tem sentido para o dia a dia do jovem. E assim, como que eu consigo agora aplicar isso para a vida? Essas perguntas que às vezes a gente tem, como que eu vou traduzir essa questão para o jovem? A lição já te dá essa ajuda. Então eu preciso entender. Olha aqui o que é interessante que a gente teve. Lá no primeiro, foi a base, acho que ficou ruim para ver aí. Mas essa primeira revista, ela traz a base para a nossa igreja. O que é aquilo? O que eu acredito? Então essa lição eu trouxe questões de como que o jovem vai trabalhar a questão do casamento. E eu tenho uma dica para quem não é casado ainda. Perceba, se você gosta da escola dominical, aquela pessoa que vai casar contigo precisa ter esse mesmo desejo. Isso é interessante, porque isso vai criar no casal uma responsabilidade maior quanto ao estudo da palavra de Deus. E é uma boa, na hora de selecionar se vale a pena ou se não, a gente vai perceber que essa atitude vale a pena. Escolher uma pessoa que tem a mesma forma da sua atitude. Outra coisa que a gente trabalhou aqui, o que o jovem acredita? Como a gente falou antes um pouquinho, a mídia e a televisão trabalham coisas para burlar o que a Bíblia diz. E não é de hoje. Não é de hoje. Como que Satanás trabalhou com Eva e com Adão? Ele chega e pergunta justamente isso. Como é que foi que Deus disse? E aí, ele vai e faz a frase de outra forma. Não tem problema não. Não foi assim que ele entendeu. Você entendeu errado. E aí foi a queda do homem. Então perceba, o jovem precisa desse aconselhamento, mostrando que a palavra de Deus faz sentido e que tem significado para o dia a dia dele. Não é simplesmente um blá blá blá. Eu não sei se vocês puderam acompanhar, mas essa semana passou em um canal de televisão uns jovens cristãos que são famosos na internet e eles foram convidados para falar sobre essa fama na internet. Só que eles ficaram mais perdidos porque eles não estavam preparados para isso. E o questionamento para eles era justamente do que você acredita. Como que você pega isso daqui que você vive
principalmente no meio pentecostal, que a gente tem coisas que nem mesmo a gente entende às vezes, e aí trazer para a realidade. E aí fica aquele questionamento, e o jovem não consegue definir isso. O jovem não consegue trabalhar isso na sua forma prática. E nós precisamos, como professores, trazer isso para o dia a dia da vida. E essa outra lição que eu coloquei aqui é a próxima lição, que vai trabalhar justamente isso, o tempo para todas as coisas, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. Olha que assunto importante para o dia a dia. E tempo, talvez você que já passou por algumas etapas na vida, não faz talvez mais diferença quanto tempo vai demorar para isso acontecer, quanto tempo vai demorar, né, para as coisas realizarem na minha vida. Mas para o jovem, isso faz uma diferença enorme, porque ele está brigando contra o tempo todo. E a gente percebe que o professor, quando ele está ali e ele já tem essa maturidade para passar isso para o aluno, o que vai acontecer? Ele vai perceber que naquela pessoa que está ali falando tem significado esperar em Deus, e que ela tem o certo para todas as coisas. A minha experiência como cristão foi de casa, mas o que eu vivi com Deus e como a minha vida transformou e como as coisas começaram a resultar na minha vida foi quando eu completei 18 anos. Eu parei para orar e disse para Deus: Senhor,